1918, institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais, titulares de cargo efetivo, inclusive os membros dos órgãos que menciona, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a criação de 3 entidades fechadas de previdência complementar, denominadas Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo, Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Legislativo e Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário. Altera dispositivos da Lei 10.887 e da outras providências. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 do Regime de Previdência Complementar. Artigo 1º. É instituído, nos termos desta lei, o regime de previdência complementar, a que se refere os parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição Federal, para os servidores públicos titulares de cargo efetivo da União, suas autarquias e fundações, inclusive para os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público da União e do Tribunal de Contas da União. Parágrafo 1º. Os servidores e os membros referidos no caput deste artigo que tenham ingressado no serviço público até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência complementar poderão, mediante prévia e expressa opção, aderir ao regime de que trata este artigo, observado o disposto no artigo 3º desta lei. Parágrafo 2º. Os servidores e os membros referidos no caput deste artigo com remuneração superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social que venham a ingressar no serviço público a partir do início da vigência do regime de previdência complementar de que trata esta lei, serão automaticamente inscritos no respectivo plano de previdência complementar desde a data da entrada em exercício. Parágrafo 3º. Fica assegurado ao participante o direito de requerer, a qualquer tempo, o cancelamento de sua inscrição, nos termos do regulamento do plano de benefícios. Parágrafo 4º. Na hipótese do cancelamento, ser requerido no prazo de até 90 dias da data da inscrição, fica assegurado o direito à restituição integral das contribuições vertidas, a ser paga em até 60 dias do pedido de cancelamento, corrigidas monetariamente. Parágrafo 5. O cancelamento da inscrição, previsto no parágrafo 4º, não constitui resgate. Parágrafo 6º. A contribuição aportada pelo patrocinador será devolvida à respectiva fonte pagadora no mesmo prazo da devolução da contribuição aportada pelo participante. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, entende-se por, inciso 1, patrocinador, a União, suas autarquias e fundações, em decorrência da aplicação desta lei, inciso 2, participante, o servidor público titular de cargo efetivo da União, inclusive o membro do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União, que aderir aos planos de benefícios administrados pelas entidades a que se refere o artigo 4º desta lei. Inciso 3. Assistido o participante ou o seu beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada. Artigo 3º. Aplica-se o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social às aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de previdência da União, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, observado o disposto na Lei 10.887, aos servidores e membros referidos no caput do artigo 1º desta lei,
que tiverem ingressado no serviço público. Inciso 1º. A partir do início da vigência do regime de previdência complementar de que trata o artigo 1º desta lei, independentemente de sua adesão ao plano de benefícios. Inciso 2. Até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência complementar de que trata o artigo 1º desta lei, e nele tenham permanecido sem perda do vínculo efetivo e que exerçam a opção prevista no parágrafo 16 do artigo 40 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. É assegurado aos servidores e membros referidos no inciso 2 do caput deste artigo o direito a um benefício especial calculado com base nas contribuições recolhidas ao regime de previdência da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, observada a sistemática estabelecida nos parágrafos 2º a 3º deste artigo, e o direito à compensação financeira de que trata o parágrafo 9 do artigo 201 da Constituição Federal, nos termos da lei. Parágrafo 2º. O benefício especial será equivalente à diferença entre a média aritmética simples das maiores remunerações anteriores à data de mudança do regime, utilizadas como base para as contribuições do servidor ao regime de previdência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atualizadas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou outro índice que venha substituí-lo, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência, e o limite máximo a que se refere o caput deste artigo, na forma regulamentada pelo Poder Executivo, multiplicada pelo fator de conversão. Parágrafo 3º. O fator de conversão de que trata o parágrafo 2º deste artigo, cujo resultado é limitado ao máximo de 1, será calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula: FC igual a TC sobre TT, onde FC, fator de conversão, TC igual à quantidade de contribuições mensais efetuadas para o regime de previdência da União, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, efetivamente pagas pelo servidor público de cargo efetivo da União ou por membro do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público da União até a data da opção. TT é igual a 455 quando o servidor titular de cargo efetivo da União ou membro do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público da União se homem nos termos da linha A do inciso 3 do artigo 40 da Constituição Federal. TT igual a 390 quando o servidor titular de cargo efetivo da União ou membro do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público da União ser mulher ou professor de educação infantil e do ensino fundamental nos termos do parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição Federal, ser homem. TT igual a 325 quando servidor titular de cargo efetivo da União, de professor de educação infantil e do ensino fundamental, nos termos do parágrafo 5 do artigo 40 da Constituição Federal, ser mulher. Parágrafo 4º. O fator de conversão será ajustado pelo órgão competente para a concessão do benefício, quando, nos termos das respectivas leis complementares, o tempo de contribuição exigido para a concessão da aposentadoria de servidor com deficiência ou que exerça atividade de risco ou cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, for inferior ao TT de que trata o parágrafo 3º. Parágrafo 5º. O benefício especial será pago pelo órgão competente da União por ocasião da concessão de aposentadoria, inclusive por invalidez, ou pensão por morte pelo regime próprio de previdência
da União, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, enquanto perdurar o benefício pago por esse regime, inclusive junto à gratificação natalina. Parágrafo 6º. O benefício especial calculado será atualizado pelo mesmo índice aplicável ao benefício de aposentadoria ou pensão mantido pelo regime geral de previdência social. Parágrafo 7º. O prazo para opção de que trata o inciso 2 do caput deste artigo será de 24 meses, contados a partir do início da vigência do regime de previdência complementar instituído no caput do artigo 1º desta lei. Parágrafo 8º. O exercício da opção a que se refere o inciso 2 do caput é irrevogável e irretratável, não sendo devida pela União e suas autarquias às fundações públicas qualquer contrapartida referente ao valor dos descontos já efetuados sobre a base de contribuição acima do limite previsto no caput deste artigo. Das entidades fechadas de previdência complementar. Seção 1. Da criação das entidades. Artigo 4º. É a União autorizada a criar, observado o disposto no artigo 26 e no artigo 31, as seguintes entidades fechadas de previdência complementar com a finalidade de administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário nos termos das leis complementares 108 e 109. Inciso 1. A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo, para os servidores públicos titulares de cargo efetivo do Poder Executivo por meio de ato do Presidente da República. Inciso 2. A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Legislativo para os servidores públicos titulares de cargo efetivo do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas da União e para os membros deste tribunal por meio de ato conjunto dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Inciso 3. A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário para os servidores públicos titulares de cargo efetivo e para os membros do Poder Judiciário por meio de ato do Presidente do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 1º. A FUNPRESP-LEG e a FUNPRESP-JUDE serão estruturadas na forma de fundação, de natureza pública, com personalidade jurídica de direito privado, gozarão de autonomia administrativa, financeira e gerencial, e terão sede e fórum no Distrito Federal. Parágrafo 2º. Por ato conjunto das autoridades competentes para a criação das fundações previstas nos incisos 1 a 3, poderá ser criada a fundação que contemple os servidores públicos de 2 ou dos 3 poderes. Parágrafo 3º. Consideram-se membros do Tribunal de Contas da União, para os efeitos desta lei, os ministros, os auditores, de que trata o parágrafo 4º do artigo 73 da Constituição Federal, e os subprocuradores gerais e procuradores do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União. Seção 2. Da organização das entidades. Artigo 5º. A estrutura organizacional das entidades de que trata esta lei será constituída de Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, observadas as disposições da Lei Complementar nº 108. Parágrafo 1º. Os conselhos deliberativos terão composição paritária e cada um será integrado por 6 membros. Parágrafo 2º. Os conselhos fiscais terão composição paritária e cada um deles será integrado por 4 membros. Parágrafo 3º. Os membros dos conselhos deliberativos
e dos conselhos fiscais das entidades fechadas serão designados pelos presidentes da República e do Supremo Tribunal Federal, e por ato conjunto dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, respectivamente. Parágrafo 4º. A presidência dos conselhos deliberativos será exercida pelo membro indicado pelos patrocinadores na forma prevista no Estatuto das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Parágrafo 5º. A presidência dos conselhos fiscais será exercida pelos membros indicados pelos participantes e assistidos na forma prevista no Estatuto das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Parágrafo 6º. As diretorias executivas serão compostas no máximo por 4 membros, nomeados pelos conselhos deliberativos das entidades fechadas de previdência complementar. Parágrafo 8º. A remuneração e as vantagens de qualquer natureza dos membros das diretorias executivas das entidades fechadas de previdência complementar serão fixadas pelos seus conselhos deliberativos em valores compatíveis com os níveis prevalecentes no mercado de trabalho para profissionais de graus equivalentes de formação profissional e de especialização, observado o disposto no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 9. A remuneração dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal é limitada a 10% do valor da remuneração dos membros da diretoria executiva. Parágrafo 10. Os requisitos previstos nos incisos 1 a 4 do artigo 20 da Lei Complementar 108 estende-se aos membros dos conselhos deliberativos e fiscais das entidades fechadas de previdência complementar. Parágrafo 11. As entidades fechadas de previdência complementar poderão criar, observado o disposto no Estatuto e Regimento Interno, comitês de assessoramento técnico de caráter consultivo para cada plano de benefícios por elas administrado, com representação paritária entre os patrocinadores e os participantes e assistidos, sendo estes eleitos pelos seus pares, com as atribuições de apresentar propostas e sugestões quanto à gestão da entidade e sua política de investimentos e a situação financeira e atuarial dos respectivos planos de benefícios e de formular recomendações prudenciais a elas relacionadas. Seção 3. Disposições gerais. Artigo 6. É exigida a instituição de código de ética e de conduta, inclusive com regras para prevenir conflito de interesses e proibir operações dos dirigentes com partes relacionadas, que terá ampla divulgação, especialmente entre os participantes e assistidos e as partes relacionadas, cabendo aos conselhos fiscais das entidades fechadas de previdência complementar assegurar o seu cumprimento. Parágrafo único. Compete ao órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar definir o universo das partes relacionadas a que se refere o caput deste artigo. Artigo 7º. O regime jurídico de pessoal das entidades fechadas de previdência complementar referidas no artigo 4º desta lei será o previsto na legislação trabalhista. Artigo 8º. Além da sujeição às normas de direito público que decorram de sua instituição pela União como fundação de direito privado, integrante da sua administração indireta, a natureza pública das entidades fechadas, a que se refere o parágrafo 15 do artigo 40 da Constituição Federal, consistirá na: inciso 1. Submissão à legislação federal sobre licitação e contratos administrativos. Inciso 2.
realização de concurso público para a contratação de pessoal no caso de empregos permanentes ou de processo seletivo, em se tratando de contrato temporário, conforme a Lei 8.745. Inciso 3. Publicação anual na imprensa oficial ou em sítio oficial da administração pública, certificado digitalmente por autoridade para esse fim credenciada no âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, de seus demonstrativos contábeis, atuariais, financeiros e de benefícios sem prejuízo do fornecimento de informações aos participantes e assistidos dos planos de benefícios e ao órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar na forma das leis complementares 108 e 109. Artigo 9. A administração das entidades fechadas de previdência complementar, referidas no artigo 4º desta lei, observará os princípios que regem a administração pública, especialmente os da eficiência e da economicidade, devendo adotar mecanismos de gestão operacional que maximizem a utilização de recursos de forma a otimizar o atendimento aos participantes e assistidos e diminuir as despesas administrativas. Parágrafo 1º. As despesas administrativas referidas no caput deste artigo serão custeadas na forma dos regulamentos dos planos de benefícios, observado o disposto no caput do artigo 7º da Lei Complementar 108, e ficarão limitadas aos valores estritamente necessários à sustentabilidade do funcionamento das entidades fechadas de previdência complementar. Parágrafo 2º. O montante de recursos destinados à cobertura das despesas administrativas será revisto ao final de cada ano, com vistas ao atendimento do disposto neste artigo. Artigo 10. As entidades fechadas de previdência complementar, referidas no artigo 4º desta lei, serão mantidas integralmente por suas receitas, oriundas das contribuições de patrocinadores, participantes e assistidos dos resultados financeiros de suas aplicações e de doações e legados de qualquer natureza, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 202 da Constituição Federal. A União, suas autarquias e fundações são responsáveis, na qualidade de patrocinadores, pelo aporte de contribuições e pelas transferências às entidades fechadas de previdência complementar das contribuições descontadas dos seus servidores, observado o disposto nesta lei e nos estatutos respectivos das entidades. Parágrafo 1º. As contribuições devidas pelos patrocinadores deverão ser pagas de forma centralizada pelos respectivos poderes da União, pelo Ministério Público da União e pelo Tribunal de Contas da União. Parágrafo 2º. O pagamento ou transferência das contribuições após o dia 10 do mês seguinte ao da competência. Inciso 1. Enseja a aplicação dos acréscimos de mora previstos para os tributos federais. Inciso 2. Sujeita o responsável às sanções penais e administrativas cabíveis. Capítulo 3. Dos planos de benefícios. Seção 1. Das linhas gerais dos planos de benefícios. Artigo 12. Os planos de benefícios da FUNPRESP, da FUNPRESP-LEG e da FUNPRESP-JUDE serão estruturados na modalidade de contribuição definida nos termos da regulamentação estabelecida pelo órgão regulador das entidades fechadas de previdência complementar e financiados de acordo com os planos de custeio definidos nos termos do artigo 18 da Lei Complementar 109, observadas as demais disposições da Lei Complementar 108. Parágrafo 1º.
A distribuição das contribuições nos planos de benefícios e nos planos de custeio será revista sempre que necessário para manter o equilíbrio permanente dos planos de benefícios. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 3º do artigo 18 da Lei Complementar 109, o valor do benefício programado será calculado de acordo com o montante do saldo da conta acumulado pelo participante, devendo o valor do benefício estar permanentemente ajustado ao referido saldo. Parágrafo 3º. Os benefícios não programados serão definidos nos regulamentos dos planos, observado o seguinte: inciso 1. Devem ser assegurados pelo menos os benefícios decorrentes dos eventos invalidez e morte, e se for o caso, a cobertura de outros riscos atuariais. Inciso 2. Terão custeio específico para a sua cobertura. Parágrafo 4º. Na gestão dos benefícios de que trata o parágrafo 3º deste artigo, as entidades fechadas de previdência complementar, referidas no artigo 4º desta lei, poderão contratá-los externamente ou administrá-los em seus próprios planos de benefícios. Parágrafo 5º. A concessão dos benefícios de que trata o parágrafo 3º aos participantes ou assistidos pela entidade fechada de previdência social é condicionada à concessão do benefício pelo regime próprio de previdência social. Artigo 13. Os requisitos para aquisição, manutenção e perda da qualidade de participante, assim como os requisitos de elegibilidade e a forma de concessão, cálculo e pagamento dos benefícios, deverão constar dos regulamentos dos planos de benefícios, observadas as disposições das leis complementares nº 108, 109 e regulamentação do órgão regulador das entidades fechadas de previdência complementar. Parágrafo único. O servidor com remuneração inferior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social poderá aderir aos planos de benefícios administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar de que trata esta lei, sem contrapartida do patrocinador, cuja base de cálculo será definida nos regulamentos. Artigo 14. Poderá permanecer filiado aos respectivos planos de benefícios o participante. Inciso 1. Cedido a outro órgão ou entidade de administração pública direta ou indireta, da União, Estados, Distrito Federal e municípios, inclusive suas empresas públicas e sociedades de economia mista. Inciso 2. Afastado ou licenciado do cargo efetivo temporariamente com ou sem recebimento de remuneração. Inciso 3. Que optar pelo benefício proporcional, diferido ou autopatrocínio, na forma do regulamento do plano de benefícios. Parágrafo 1º. Os regulamentos dos planos de benefícios disciplinarão as regras para a manutenção do custeio do plano de benefícios, observada a legislação aplicável. Parágrafo 2º. Os patrocinadores arcarão com as suas contribuições somente quando a cessão, o afastamento ou a licença do cargo efetivo implicar ônus para a União, suas autarquias e fundações. Parágrafo 3º. Havendo cessão com ônus para o cessionário, este deverá recolher às entidades fechadas de previdência complementar referidas no artigo 4º desta lei a contribuição aos planos de benefícios, nos mesmos níveis e condições que seria devida pelos patrocinadores na forma definida nos regulamentos dos planos. Seção 2. Dos recursos garantidores. Artigo 15. A aplicação dos recursos garantidores correspondentes às reservas, às provisões e aos fundos dos planos de benefícios da FUNPRESP-EXE, da FUNPRESP-LEG e da FUNPRESP-JUDE,
obedecerá às diretrizes e aos limites prudenciais estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. Parágrafo 1º. A gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios administrados pelas entidades referidas no caput poderá ser realizada por meio de carteira própria, carteira administrada ou fundos de investimento. Parágrafo 2º. As entidades referidas no caput encontrarão, para a gestão dos recursos garantidores prevista neste artigo, somente instituições, administradores de carteiras ou fundos de investimento, que estejam autorizados e registrados na Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 3º. A contratação das instituições a que se refere o parágrafo 2º deste artigo será feita mediante licitação, cujos contratos terão prazo total máximo de execução de 5 anos. Parágrafo 4º. O edital da licitação, prevista no parágrafo 3º, estabelecerá, entre outras, disposições relativas aos limites de taxa de administração e de custos que poderão ser imputados aos fundos, bem como no que concerne aos administradores, a solidez, o porte e a experiência em gestão de recursos. Parágrafo 5. Cada instituição contratada, na forma deste artigo, poderá administrar, no máximo 20%, os recursos garantidores correspondentes às reservas técnicas, aos fundos e às provisões. Parágrafo 6º. As instituições referidas no parágrafo 5º deste artigo não poderão ter qualquer ligação societária com outra instituição que esteja concorrendo na mesma licitação ou que já administre reservas, provisões e fundos da mesma entidade fechada de previdência complementar. Seção 3 das contribuições. Artigo 16. As contribuições do patrocinador e do participante incidirão sobre a parcela da base de contribuição que exceder o limite máximo a que se refere o artigo 3º desta lei, observado o disposto no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Para efeitos desta lei, considera-se base de contribuição aquela definida pelo parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 10.887, podendo o participante optar pela inclusão de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência do local de trabalho e do exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Parágrafo 2º. A alíquota da contribuição do participante será por ele definida anualmente, observado o disposto no regulamento do plano de benefícios. Parágrafo 3º. A alíquota da contribuição do patrocinador será igual à do participante, observado o disposto no regulamento do plano de benefícios, e não poderá exceder o percentual de 8,5%. Parágrafo 4º. Além da contribuição normal, o participante poderá contribuir facultativamente, sem contrapartida do patrocinador, na forma do regulamento do plano. Parágrafo 5º. A remuneração do servidor, quando devida, durante afastamentos considerados por lei como de efetivo exercício, será integralmente coberta pelo ente público, continuando a incidir a contribuição do regime instituído por esta lei. Especiais. Artigo 17. O plano de custeio, previsto no artigo 18 da Lei Complementar 109, discriminará o percentual da contribuição do participante e do patrocinador, conforme o caso, para cada um dos benefícios previstos no plano de benefícios, observado o disposto no artigo 6º da Lei Complementar nº 108. Parágrafo 1º. O plano de custeio referido no caput deverá prever parcela da contribuição do participante e do patrocinador com o objetivo de compor o fundo de cobertura de benefícios extraordinários, do qual serão vertidos montantes, a título de contribuições extraordinárias,
a conta mantida em favor do participante nas hipóteses e na forma prevista nesta lei. Parágrafo 2º. As contribuições extraordinárias a que se refere o parágrafo 1º serão vertidas nas seguintes hipóteses: inciso 1, morte do participante; inciso 2, invalidez do participante; inciso 3, aposentadoria, nas hipóteses dos parágrafos 4º e 5 do artigo 40 da Constituição Federal. Inciso 4, aposentadoria das mulheres, na hipótese da alínea A do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal. Inciso 5, sobrevivência do assistido. Parágrafo 3º. O montante do aporte extraordinário, de que tratam os incisos 3 e 4 do parágrafo 2º, será equivalente à diferença entre a reserva acumulada pelo participante e o produto desta mesma reserva, multiplicado pela razão entre 35 e o número de anos de contribuição exigido para a concessão do benefício pelo regime próprio de previdência social, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Artigo 18. As entidades fechadas de previdência complementar, referidas no artigo 4º desta lei, manterão controles de reservas constituídas em nome do participante, registrando contabilmente as contribuições deste e as dos patrocinadores. Capítulo 4. Do controle e da fiscalização. Artigo 19. A constituição, o funcionamento e a extinção da FUNPRESP, leg e da FUNPRESP-JUDE, a aplicação de seus estatutos, regulamentos, dos planos de benefícios, convênios de adesão e suas respectivas alterações, assim como as retiradas de patrocínios, dependerão de prévia e expressa autorização do órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar. Parágrafo 1º. Serão submetidas ao órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar. Inciso 1. As propostas de aprovação do Estatuto e de instituição de planos de benefícios da entidade fechada de previdência complementar, bem como suas alterações. Inciso 2. A proposta de adesão de novos patrocinadores a planos de benefícios em operação da entidade fechada de previdência complementar. Parágrafo 2º. No caso da FUNPRESP-XZ, as propostas de aprovação do Estatuto de adesão de novos patrocinadores e de instituição de planos devem estar acompanhadas de manifestação favorável do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério da Fazenda. Parágrafo 3º. No caso da FUNPRESP-LEG, as propostas de aprovação do Estatuto de adesão de novos patrocinadores e de instituição de planos devem estar acompanhadas de manifestação favorável das mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo 4º. No caso da FUNPRESP-JUDE, as propostas de aprovação do Estatuto de adesão de novos patrocinadores e de instituição de planos devem estar acompanhadas de manifestação favorável. Inciso 1 do Supremo Tribunal Federal. Artigo 20. A supervisão e a fiscalização da FUNPRESP-XZ, da FUNPRESP-LEG e da FUNPRESP-JUDE e dos seus planos de benefícios competem ao órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar. Parágrafo 1º. A competência exercida pelo órgão referido no caput desse artigo não exime os patrocinadores da responsabilidade pela supervisão e fiscalização sistemática das atividades das entidades fechadas de previdência complementar. Parágrafo 2º. Os resultados da supervisão e da fiscalização exercidas pelos patrocinadores serão encaminhados ao órgão mencionado no caput deste artigo. Artigo 21.
Aplica-se no âmbito da FUNPRESP-XZ, da FUNPRESP-LEG e da FUNPRESP-JUDE o regime disciplinar previsto no capítulo 7 da Lei Complementar 109. Capítulo 5. Disposições finais e transitórias. Artigo 22. Aplica-se o benefício especial de que tratam os parágrafos 1º ao 8º do artigo 3º ao servidor público titular de cargo efetivo da União, inclusive ao membro do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União, oriundos sem quebra de continuidade de cargo público estatutário de outro ente da Federação que não tenha instituído o respectivo regime de previdência complementar e que ingresse em cargo público efetivo federal a partir da instituição do regime de previdência complementar de que trata esta lei, considerando para esse fim o tempo de contribuição estadual, distrital ou municipal, assegurada a compensação financeira de que trata o parágrafo 9 do artigo 201 da Constituição Federal. Artigo 203. Após a autorização de funcionamento da FUNPRESP-XZ, da FUNPRESP-JUDE e da FUNPRESP-LEG, nos termos desta lei, os servidores que deverão compor provisoriamente os conselhos deliberativos e os conselhos fiscais, dispensados da exigência da condição de participante ou assistido dos planos de benefício das entidades fechadas de previdência complementar, serão nomeados respectivamente pelo Presidente da República, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e pelo ato conjunto dos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único. O mandato dos conselheiros de que trata o caput deste artigo será de 2 anos, durante os quais será realizada eleição direta, para que os participantes e assistidos escolham os seus representantes e os patrocinadores indicarão os seus representantes. Artigo 24. Para fins de implantação, ficam a FUNPRESP-XZ, a FUNPRESP-LEG e a FUNPRESP-JUDE equiparadas às pessoas jurídicas, a que se refere o artigo 1º da Lei 8.745, com vistas à contratação de pessoal técnico e administrativo por tempo determinado. Parágrafo 1º. Considera-se como necessidade temporária de excepcional interesse público para os efeitos da Lei 8.745 a contratação de pessoal técnico e administrativo por tempo determinado, imprescindível ao funcionamento inicial da FUNPRESP-XZ, da FUNPRESP-LEG e da FUNPRESP-JUDE. Parágrafo 2º. As contratações observarão o disposto no caput do artigo 3º, do artigo 6º, no inciso 2º do artigo 7º e nos artigos 9 e 12 da Lei 8.745 e não poderão exceder o prazo de 24 meses. Artigo 25. É a União autorizada, em caráter excepcional, no ato de criação das entidades fechadas de previdência complementar, referidas no artigo 4º, a promover aporte a título de adiantamento de contribuições futuras, necessário ao regular funcionamento inicial, no valor de, inciso 1, FUNPRESP-XZ, até 50 milhões de reais, inciso 2, FUNPRESP-LEG, até 25 milhões de reais, inciso 3, FUNPRESP-JUDE, até 25 milhões de reais. Artigo 26. A FUNPRESP-XZ, a FUNPRESP-LEG e a FUNPRESP-JUDE deverão entrar em funcionamento em até 240 dias, após a publicação da autorização de funcionamento, concedida pelo órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar. Artigo 27. Aplicam-se ao regime de previdência complementar a que se referem os parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição Federal as disposições das leis complementares números 108 e 109. Artigo 28. Até que seja promovida a contratação,
na forma prevista no parágrafo 3º do artigo 15 desta lei, a totalidade dos recursos garantidores correspondentes às reservas técnicas, aos fundos e às provisões dos planos de benefícios da FUNPRESP-XZ, da FUNPRESP-LEG e da FUNPRESP-JUDE será administrada por instituições financeiras federal mediante taxa de administração praticada a preço de mercado, vedada a cobrança de taxas de performance. Artigo 29. O caput do artigo 4º da Lei 10.887 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11%, incidente sobre: inciso 1. A totalidade da base de contribuição, em se tratando de servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo e não tiver optado por aderir a ele. Inciso 2. A parcela da base de contribuição que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social em se tratando do servidor, a linha A, que tiver ingressado no serviço público até a data que se refere o inciso 1 e tenha optado por aderir ao regime de previdência complementar a lhe referido. A linha B, que tiver ingressado no serviço público a partir da data a que se refere o inciso 1, independentemente de adesão ao regime de previdência complementar a lhe referido. Artigo 30. Para os fins do exercício do direito de opção, de que trata o parágrafo único do artigo 1º, considera-se instituído o regime de previdência complementar de que trata esta lei, a partir da data da publicação pelo órgão fiscalizador da autorização de aplicação dos regulamentos dos planos de benefícios de qualquer das entidades de que trata o artigo 4º desta lei. Artigo 31. A FUNPRESP-XZ, a FUNPRESP-LEG e a FUNPRESP-JUDE deverão ser criadas pela União no prazo de 180 dias, contado da publicação desta lei, e iniciar o seu funcionamento nos termos do artigo 26. Parágrafo 1º. Ultrapassados os prazos de que trata o caput, considera-se vigente, para todos os fins, o regime de previdência complementar de que trata esta lei. Parágrafo 2º. Ultrapassados os prazos de que trata o caput, sem o início do funcionamento de alguma das entidades referidas no artigo 4º, os servidores e membros do respectivo poder poderão aderir ao plano de benefícios da entidade que primeiro entrou em funcionamento, até a regularização da situação. Artigo 32. Considera-se ato de improbidade, nos termos do artigo 10 da Lei 8.429, o descumprimento injustificado dos prazos de que trata o artigo 31. Artigo 33. Esta lei entra em vigor. Inciso 1. Quanto ao dispositivo no capítulo 1, na data em que forem criadas quaisquer das entidades de que trata o artigo 4º, observado o disposto no artigo 31. Inciso 2. Quanto aos demais dispositivos, na data de sua publicação.